E aí, pessoal, muito bom dia a todos, todas, certo? Vocês só me desculpem que eu coloquei o link já bem em cima da hora, né? Já 8h01, certo? Mas uma galera está entrando já, e aí a gente vai começar, certo? Mais uma vez, pessoal, quem tem o livro de português aí, certo? Abram o seu livro, por gentileza, na página 28, lá na página 28. Quem está com o livro aí, página 28, tem um quadro azul que fica do lado direito, certo? Nós vamos comentar, falar sobre esse quadro aí hoje, certo? Então você abre o seu livro aí na página 28, você que tem um livro de português, nós vamos comentar esse quadro que tem aí na página 28, esse quadro azul, certo? Não se preocupe que se você não tiver o livro, não tem problema, porque daqui a pouco eu vou mostrar um slide que tem é, tudo que tem nesse quadro azul, certo? Tem todos os exemplos e tudo mais que tem nesse quadro azul. Ok? Mas se você tem um livro aí, é interessante que você acompanhe no seu livro também. Ok? Então já entrou uma galera, nós vamos começar, certo? E aí, pessoal, nós vamos começar fazendo a correção dessa atividade aqui. Não sei se você lembra, se você estava aqui na aula síncrona anterior, 15 dias atrás, certo? Nós fizemos essa atividade aqui na aula, que até tinha aquela música que deu um problema na configuração do meu áudio aqui, a gente não conseguiu ouvir a música na aula, certo? Mas aí ficou a atividade, vocês ouviram a música na atividade, certo? A gente não vai ouvir mais uma vez, não. E aí aqui na atividade tinha a letra da música, tem a letra da música. Lembrando, pessoal, eu sempre aviso, sei que vocês já estão craques aí, mas tem uma tela que eu estou aparecendo e tem a tela do meu computador, certo? É interessante que você fixe aí a tela do meu computador, certo? Porque vai aparecer a atividade que você fez e vai aparecer logo, logo também os slides com as informações que tem lá na página 28 do livro de português também, se você quiser acompanhar aí, certo? Então, fixe aí a tela que está o meu... Eu acho que tem umas 3 telas minhas aí. Tem uma das telas que é a atividade, certo? Então, você vai fixar aí essa tela da atividade, ok? Foi a atividade que a gente fez dia 29/3, 15 dias atrás, certo? Na segunda-feira, 29/3. Tem também a atividade que eu passei sexta-feira, certo? Que, inclusive, eu acabei de ver aqui há pouco tempo e apenas 12 pessoas tinham feito, das 2 turmas, certo? Eu não vi exatamente quem era, se era de uma turma ou de outra, qual a turma que tinha feito mais, não vi isso. Mas eu vi que a atividade de sexta-feira só 12 pessoas fizeram. É interessante que você faça essa atividade hoje, certo? E aí, pessoal, também, além disso, final de semana, sábado, foi sábado letivo, certo? E aí, sendo sábado letivo, referente a uma quinta-feira do horário presencial, também ficou lá uma atividadezinha de português, porque dia de quinta-feira no presencial a gente teria aula de português. Ficou também essa atividade de português no sábado. A atividade de português do sábado, pessoal, é uma brincadeira, certo? É só uma questãozinha super, super, super simples. Você faz em 2 minutos a atividade. Você não demora mais do que 2 minutos para fazer, ok? Então, faça a atividade de sexta-feira, que essa é uma atividade mais bem elaborada, maior e tudo. E façam também a atividade de sábado, que é uma atividade bem pequena, mas que é interessante fazer também. Por que eu não vou corrigir essas atividades, a de sexta e a de sábado? Porque elas ainda estão em aberto. Você pode fazer até amanhã ainda. É bom que você faça o quanto antes. Mas como você pode fazer até amanhã, então eu não vou corrigir hoje. Eu vou corrigir na nossa próxima aula síncrona, essa semana ainda.
que eu não me lembro agora qual é o dia, para ser bem sincero. É só vocês verem lá no horário. Eu acho que é quinta-feira, sexta, eu não tenho certeza agora qual é o dia, certo? Enfim. Então, nós vamos corrigir essa atividade aqui, que é a atividade da aula síncrona, que a gente fez na aula síncrona, naquela que eu passei, eu estava aqui explicando, no finalzinho, eu peguei o link, coloquei no chat e depois no grupo de WhatsApp para vocês fazerem, certo? Essa é a atividade que nós vamos fazer a correção aqui agora, porque ela já está encerrada, só foi para aquele momento, ok? Olha só, o que que tem aqui? Tem aqui nessa atividade uma música, foi colocada aqui a letra da música, porque o importante aqui é a letra, certo? E aí tem uma questão para você marcar, só uma questão, certo? Uma questão que você pode marcar mais de uma opção. E aí diz assim, ó, entre as palavras abaixo, retiradas da música, quais são as que pertencem à classe gramatical dos substantivos? Então, dessas palavras aqui da música, certo? E que algumas foram colocadas aqui como opção, quais aquelas que são substantivos? Vamos lembrar aqui o que é substantivo? Substantivos são palavras, certo? Que servem para dar nome a seres, sentimentos, ações, qualidades, processos, certo? Então, isso é um substantivo. Uma palavra que serve para dar nome, uma palavra que serve para nomear. Além disso, o substantivo tem uma característica que é ele pode variar em número, ou seja, ela pode estar no singular ou no plural, e além disso, também ele pode estar no masculino ou no feminino, certo? Então, você vai sempre pensar nisso. Essa palavra aqui, ela pode estar no masculino e no feminino, certo? Ou melhor, nem que ela pode estar no masculino ou no feminino. Ela tem masculino ou feminino, ela pode ser classificada como uma palavra no masculino ou no feminino. Além disso, essa palavra, ela tem singular e plural, aí sim, ela tem singular e plural, você tem que sempre pensar nisso. E se ela serve para dar nome a alguma coisa, certo? Vamos aqui, não vai ter como a gente pegar palavra por palavra para a gente fazer essa análise. Eu vou fazer aqui essa análise só com as 3 primeiras palavras, certo? E aí eu antecipo que o que eu percebi pelas respostas de vocês, que muita gente não entendeu, certo? Pelas respostas eu percebi que muita gente não conseguiu entender muito bem. Por quê? Porque muita gente simplesmente, eu não sei se é porque, tipo assim, encarou isso aqui só como, é uma atividadezinha, eu vou aqui marcar qualquer coisa, eu me ver livre e ir para a próxima aula, que 9 horas tem a próxima aula. Eu não sei se foi por isso, mas eu percebi que, por exemplo, muita gente disse que eu era substantivo, certo? A gente vai já ver se é realmente. Entre outras palavras aqui. Né? Então, vamos prestar atenção nessa correção aqui, porque isso aqui é uma forma de a gente ver se a gente está entendendo realmente a coisa. Não sei se você lembra também quais foram as marcações que você fez, mas eu imagino que você lembre mais ou menos. E eu vou colocar aqui quais são as palavras que são substantivos e por que elas são substantivos, certo? As 3 primeiras aqui, para a gente fazer uma análise mais completa. Eu serve para dar nome a algo? Não, né? A palavra eu não serve para dar nome a algo. Isso aqui é um eu. Não, né? Essa palavra não dá nome a alguma coisa, certo? Além disso, a história de masculino, feminino. Essa palavra, ela está no masculino ou no feminino? A palavra eu, ela está no masculino ou no feminino? Não também. Não também, certo? Por exemplo, eu, Aristóteles, uso essa palavra aqui, eu. Por exemplo, Gabriela, se for dizer essa palavra aqui, ela vai dizer eu também. Então não existe variação de gênero nessa palavra. Ela não está no masculino ou no feminino. Então, eu não é um substantivo. Certo? Além disso, não existe eus, por exemplo. Né? Então, essa palavra não é um substantivo. Ok? Chorava. Chorava.
Mesma coisa. Essa palavra está no masculino ou no feminino? Não, também. Primeira coisa, ela serve para dar nome a algo? Não, certo? Ela não serve para dar nome a algo. Aquilo ali é um chorava. Não, né? Além disso, também essa palavra não está no masculino ou no feminino. Mesma coisa. Aqui existe singular e plural. Existe chorava, choravam, né? Existe, se for ele, né? Ele chorava, eles choravam. Aí tudo bem, existe masculino e feminino. Se for eu chorava, nós chorávamos. Existe masculino, desculpa, existe singular e plural, né? Mas não existe masculino e feminino. Essa palavra não está no masculino ou no feminino. Ela não é um substantivo. Coração, coração. Essa palavra aqui, ela está no masculino, o coração. Toda palavra que está no masculino ou no feminino é automaticamente um substantivo? Não. Existem outras palavras que têm também gênero, mas que não são substantivos. Mas já é um indicativo de que ela é um substantivo. Por quê? Ela tem um gênero. Ela está no masculino. A palavra coração é o coração. Então é masculino. Certo? Além disso, essa palavra serve para dar nome a algo? Com certeza, existe algo chamado coração. Então, a palavra coração dá nome a alguma coisa. Então, é de fato um substantivo. Além disso, também ainda tem a história do singular e plural. Coração, corações. É uma palavra que dá para você colocar no singular e no plural. Então, mais um indicativo de que ela é um substantivo. Por quê? Porque, de fato, ela é um substantivo, certo? Então, coração é um substantivo. Criança é um substantivo. Também serve para dar nome a algo. Existe algo chamado criança. Certo? Natal é um substantivo. Certo? Natal é um substantivo. Presente é um substantivo. Amor é um substantivo. Poesia é substantivo. Você pode ver que tudo isso serve para dar nome a algo. O momento que nós estamos vivendo agora chama-se o presente. Então, presente serve para dar nome a algo, certo? Amor serve para dar nome a algo. Poesia serve para dar nome a algo. Eu não vou fazer todo aquele negócio singular, plural, masculino, feminino, não, viu? Agora a gente vai mais rápido. Outono também é um substantivo que serve para dar nome a algo. Dar nome a uma estação. Então, é um substantivo. Pão é um substantivo. Existe algo chamado pão, certo? E aí, mais alguma coisa? Não. Mais não é substantivo, três também não é substantivo. Então, essas palavras aqui são as palavras que estão listadas aqui que são substantivos, certo? E aí, como eu disse, parece, a impressão que deu é que algumas pessoas marcaram assim, tipo, pá, qualquer coisa aqui que eu marcar, tchau, eu quero cumprir essa tarefa. E aí, pessoal, não é legal a gente encarar as atividades apenas como um cumprimento de uma tarefa. Aí eu tenho que cumprir essa tarefa aqui, então eu vou marcar aqui qualquer coisa, principalmente quando é de marcar. E às vezes quando é de escrever também. Eu não sei se vocês, eu estou dizendo assim, bem genérico mesmo, não estou me referindo a vocês que estão aqui presentes, não. Eu não sei se as pessoas, os alunos, alguns alunos, acham que a gente não lê as respostas, a gente não simplesmente não vê. Aí, de vez em quando, mesmo em questões abertas, tem uma pessoa que responde, tipo assim, bota um ponto e envia. Pessoal, me desculpa, mas se não é resposta, certo? Se não é resposta. Você corre o risco, eu não sei essa questão aqui. Não sabe, você vai procurar o professor no privado, vai tentar entrar em contato com ele no privado. Ah, professor, eu vi isso aqui, mas não estou entendendo. Me explica aí. Pronto, o professor vai lá e explica. Comigo, pessoal, você pode chegar. Eu não sei se alguém aqui já chegou para mim no privado querendo tirar uma dúvida. Eu acho que dificilmente eu não respondo na hora. Geralmente eu respondo na hora. Às vezes, por algum motivo, eu posso estar ocupado, posso estar dando aula em outra turma, ou posso estar ocupado. Às vezes até não é em horário de trabalho, mesmo assim eu respondo, mas às vezes não é em horário de trabalho, eu estou ocupado com outra coisa. Aí eu digo, não, espere só um pouquinho, daqui a pouco eu respondo. Geralmente eu respondo logo, certo?
Então, pode chegar no privado e pode perguntar. Tá com dúvida? Pergunta, certo? Pergunta, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu já cheguei a quase dar resposta à pessoa. Eu lembro que teve alguém, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas eu lembro da situação muito bem. A pessoa printou a pergunta e aí disse assim: Ah, professor, isso aqui é isso ou isso? Porque eu estou em dúvida. Aí eu disse, cara, o cara já praticamente chegou na resposta. Eu vou dizer, disse, não, cara, é isso. Por quê? Por isso, por isso, por isso e por isso. Aí expliquei. Né? Ele praticamente já tinha chegado na resposta sozinho, estava em dúvida entre duas alternativas lá. Respondo na hora. Era até uma questão do conteúdo de literatura, eu lembro muito bem. Era uma questão do conteúdo de literatura, sobre romantismo. Ah, professor, isso aqui é isso ou é isso? Que eu não estou chegando muito bem à resposta. Tranquilo, pessoal, pode chegar, pode perguntar, certo? Mas a pessoa fazer de qualquer jeito, eu percebendo que a pessoa fez de qualquer jeito, só para. Eu já ia soltar um palavrão aqui. Só para se ver livre, então, corre o risco até de você ficar sem a sua presença, porque parece que você não está fazendo, né? Você está ali só mesmo fazendo de conta. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de agora. Certo? Nosso conteúdo de agora. Ok? É, Deu, então, já é para ter dado, pessoal. Se não deu, vamos lá tentar esclarecer isso o quanto antes. Mas eu acho que já deu mais ou menos para você entender o que é o substantivo, o que é a classe gramatical dos substantivos, certo? Isso é para dar nome, está no masculino ou no feminino, e, além disso, também é uma palavra que tem singular e plural. Ela pode ir para o singular ou para o plural. Você pode pensar assim, professor, mas toda palavra não vai para o singular ou para o plural, não? Não, nem toda palavra. Vamos pegar aqui a palavra quando. A palavra quando, ela não vai para o singular, não vai para o plural. Não tem singular. Quando, não tem o singular de quando e o plural de quando. Não existe, né? Não tem quando está no masculino, quando está no feminino. Não, também não. Né? Então, nem toda palavra está no masculino ou no feminino, ou dá para você colocar no singular e no plural. Certo? Hoje, pessoal, a gente vai analisar esse quadro. Pessoal, assim, é muita informação, certo? É muita informação, realmente. Então, a gente está indo no passo a passo. Para você ter uma ideia, aula passada, o que, é que eu fiz com vocês aqui na aula passada? A gente explicou o conceito de substantivo, basicamente. Foi isso que a gente fez. Agora a gente vai falar sobre a classificação dos substantivos. Essa classificação aqui, pessoal, é uma classificação que tem a ver com o significado, mas ela é também uma classificação mais que a gente chama de gramatical, ou seja, ela tem a ver com a forma da palavra. É algo mais gramatical, não tem a ver só com o sentido, tem a ver com outros aspectos também. Essa classificação aqui é uma classificação que você consulta. Você vem aqui no livro e olha a classificação. Não tem problema, certo? Tudo aqui é consulta. A gente pode dizer que depois do ensino remoto, não existe mais esse negócio de, isso aqui eu vou pescar. Não existe pesca mais, não existe isso. Não existe colar na prova. Não existe isso. Não existe colar para fazer atividade. Não existe, certo? Por quê? Porque está tudo aí disponível. Vamos dizer assim, né? Você está com um livro, você está com uma internet imensa aí para você pesquisar, certo? Eu não sei se foi na, na minha aula do segundo ou foi do terceiro ano. Acho que foi do terceiro ano. Eu acho não, foi do terceiro ano, porque era o pessoal que eu dava aula já ano passado. Mas eu digo a mesma coisa para vocês do segundo ano. Não dava aula para vocês ano passado. As minhas atividades, você pode prestar atenção aí até agora, as minhas atividades que você fez, elas não são atividades do livro, certo? E não são atividades que eu simplesmente vou lá e pego da internet, uma atividade pronta. São atividades autorais. Eu elaboro as minhas atividades. Uma questão ou outra, às vezes eu pego uma questão aqui, eu vejo uma questão na internet, por exemplo, considero ela muito boa. Aí eu, às vezes, boto lá no meio das outras uma questão da internet. Às vezes adapto, às vezes não, pego da internet do jeito que está mesmo, porque eu considero uma questão muito boa. Mas, em geral, as minhas questões são autorais, eu elaboro as questões, certo? Por que isso? Exatamente, pessoal, para você encarar a atividade como um desafio para você aprender.
Uma atividade do livro, você vai lá no Braille e você pega a resposta da atividade do livro. Uma atividade da internet, você vai lá e pega a resposta da atividade da internet, certo? A atividade autoral, a atividade que eu elaborei, você tem que pesquisar. E pesquisar, você pode pesquisar do jeito que você quiser. É ótimo, é perfeito que você pesquise, que você tire dúvida, que você pergunte a um colega, como foi que você fez isso aqui? Eu quero ver, eu quero saber. Sem problema. Sem problema. Isso faz parte do processo de aprendizagem. É como se a gente estivesse aqui em sala de aula, numa atividade em grupo. É isso mesmo. Como eu disse, não existe mais. Morreu essa história de pesca, cola, copiar de outro. Não existe mais isso, ou pelo menos não era mais para existir no ensino remoto. Por quê? Porque a gente está aí, o professor em casa e eu em casa, entendeu? Então a gente tem que pensar assim, essa atividade aqui é uma atividade que vai acrescentar uma informação para mim que é uma informação útil. Então eu vou tentar fazer a minha atividade, e se eu não tentar fazer, eu vou simplesmente cumprir a tarefa. O que a gente quer é só cumprir a tarefa e depois, lá na frente, ficar dizendo não aprendi nada, não aprendi nada, não aprendi nada. Não, né? A gente quer aprender alguma coisa. Exatamente para depois não ficar começando besteira e dizendo que não aprendeu nada, né? Então, vamos encarar as atividades como um desafio para a minha aprendizagem. Vou tentar fazer aqui porque eu preciso aprender alguma coisa aqui nesse ensino remoto. Preciso aproveitar aqui de alguma forma. Certo? Então, como eu disse, é muita informação. O livro está aí para você consultar mesmo. Pega o livro lá e vê, consulta. É isso mesmo. Certo? Além disso, tem também a nossa aula síncrona, que é por isso que eu disponibilizo a aula. Porque tem a explicação também. Ah, não estou com o livro. Pois é, não está com o livro? Tem a explicação aqui. Vamos lá. Pega a explicação. Tem um slide. Certo? Então, vamos lá. A primeira classificação, você pode acompanhar aí que está no livro, certo? Lá na página 28, essa parte está na página 28, classificação dos substantivos. A primeira classificação é uma classificação que a gente chama de semântica, ou seja, uma classificação que tem a ver com o significado da palavra. Dependendo do significado daquele substantivo, ele pode ser de um tipo, de outro tipo, de outro tipo, de outro tipo, certo? E aí, quais são as classificações? As classificações são substantivos comuns. O que são os substantivos comuns? Substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres da espécie em geral. Por exemplo, gato. Gato é um substantivo comum, porque a palavra gato nomeia qualquer gato. Ou seja, nomeia seres da espécie em geral. Livro. Qualquer livro vai se chamar livro. Pode ser esse, pode ser qualquer um. Ele vai se chamar livro. Existe o gato, mas existe o Frederico. Frederico é um gato específico. Então, Frederico não é um substantivo comum. Frederico é um substantivo próprio. Por quê? Porque substantivo próprio, que é o nosso próximo tópico aqui, eles nomeiam seres em particular. Certo? Então, Solonópole. Solonópole é um substantivo próprio, porque serve para dar nome a um lugar em particular, uma cidade em particular. Miguel, aí tá Milguel, ó, foi mal, um erro de digitação meu aí. Miguel. Miguel serve para dar nome a uma pessoa em particular. Então, é um substantivo próprio. Frederico, como eu disse, o nome do gato, o gato se chama Frederico. Então, substantivo próprio. Inclusive, os substantivos próprios, eles sempre têm uma inicial maiúscula, certo? Substantivos concretos. O que são substantivos concretos? Aqui, pessoal, a gente... E aí, é sempre assim, ó. Substantivo comum ou próprio. Ou ele é comum ou ele é próprio. Essa é a dupla, vamos dizer assim, né? Essa é a dupla. Ou ele é comum ou ele é próprio. Certo? Classificamos os substantivos em comuns e próprios. Agora vamos para uma outra classificação que é concretos e abstratos. Essa classificação aqui ela é um pouquinho mais delicada, vamos dizer assim, certo? Mas a gente consegue tirar de letra também, não é nada difícil não. O que são os substantivos concretos? A gente vai, nesse tópico aqui, dar mais exemplos, certo? Substantivos concretos, ele diz que é assim, nomeiam seres com existência própria. Nomeiam seres com existência própria. Seres que existem independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa. Exemplo, aí tem aqui avental, estojo,
Por exemplo, também, livro. Livro, ele tem existência própria, ele não depende de pessoa, de tudo para existir. Livro, papel, cadeira, caderneta, computador, celular, borrifador, caneta, tudo isso é substantivo concreto, porque eles têm existência. Agora vamos aqui para os substantivos abstratos, e depois nós vamos entrar numa polêmica. Substantivos abstratos, ele diz assim, ó, nomeiam ações, qualidades, estados, sentimentos, e dependem de outro para existir. Aí olha só o exemplo que tem aí. Vontade. Vontade é uma palavra, digamos assim, um sentimento que depende de alguém. Não existe a vontade sozinha lá, né? Vontade depende de alguém. Por isso que é um substantivo abstrato. Honestidade é um substantivo abstrato, que também depende de alguém. Explosão. Explosão é uma ação, né? Depende também de alguém para existir a explosão. Por isso que é um substantivo abstrato. A gente, às vezes, eu não sei se vocês sabem aí, mas no cotidiano, certo? No dia a dia, as pessoas costumam dizer que o significado da palavra abstrato é aquilo que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue pegar. Concreto é aquilo que a gente consegue pegar. Aí muita gente leva isso para a classificação dos substantivos e pensa assim, por exemplo, mesa é um substantivo concreto, que eu consigo pegar. Mesa é um substantivo concreto. Anjo é um substantivo abstrato, que eu não consigo pegar. Ninguém pega no anjo. Tá certo? Não tá certo. Ok? Não tá certo. Por que, professor, que não tá certo? Mesa não é substantivo concreto? Mesa é substantivo concreto. Mas anjo também é um substantivo concreto. E aí a questão é a seguinte, pessoal. Todos os seres da realidade espiritual são considerados substantivos concretos, certo? Por quê? Porque você imagina aí, a definição é que são seres que precisam de alguém para existir. Já pensou a gente dizer que Deus precisa de alguém para existir? Não, só existe Deus se eu acreditar nele. Se eu não acreditar, ele não existe. Então, não é um conceito muito religioso, vamos dizer assim, entendeu? E aí, por isso, os seres espirituais, todos eles são considerados substantivos concretos. Mesmo aqueles mais absurdos, como, por exemplo, gnomo, bruxa, duende, tudo isso é substantivo concreto, não é substantivo abstrato, certo? Todos são substantivos concretos. Mesmo seres fictícios são substantivos concretos, até porque eles são fictícios para alguns, mas para outros eles não são fictícios. Só acredita que eles existem de verdade, né? Então, é substantivo concreto. Por exemplo, vento é substantivo concreto, mas a gente não toca. É lógico que toca. A gente não consegue ver a olho nu, mas a gente toca. Então, é um substantivo concreto. Ele tem uma existência que independe de nós. O vento não existe se a gente sentir o vento, se a gente acreditar no vento. Não é isso. É diferente, por exemplo, de amor. É diferente, por exemplo, de amizade. Sensações, sentimentos, elas precisam das pessoas para ganhar existência. Por isso que elas são substantivos abstratos, certo? Na nossa atividade, hoje não vai ter atividade não, certo? Vai ter atividade só na nossa próxima aula. Mas na nossa atividade, a gente vai fazer um pequeno questionáriozinho sobre esse negócio de concreto e abstrato. Por quê? Porque é o que mais pega nessa classificação aqui. Comum, todo mundo sabe o que é. Próprio, todo mundo sabe o que é. Agora, abstrato e concreto é que pega às vezes, certo? Aí a gente volta lá de novo e a gente vai agora para outra classificação, que é a classificação quanto à formação das palavras, certo? Como assim? Eu não entendi, não. É assim, ó. O substantivo, ele pode ter uma classificação diferente
a depender de como a palavra foi formada, certo? Por exemplo, aí de novo a gente tem a duplinha, né? A dupla lá não era substantivo comum e substantivo próprio, e a outra dupla era substantivo concreto ou abstrato. A duplinha agora aqui é assim, ó, substantivo primitivo e derivado, é a duplinha, e a outra duplinha é substantivo simples ou composto, certo? O que são substantivos primitivos? São aqueles que dão origem a outras palavras. Por exemplo, a palavra casa. A partir da palavra casa, a gente forma várias outras palavras. Casinha, casebre, casarão, certo? Inúmeras outras. Eu não vou nem citar aqui tantas quantas dá para a gente formar. A palavra ferro. Da palavra ferro, a gente forma ferreiro, ferrugem, enferrujado. A gente forma uma série de outras palavras a partir da palavra ferro. Então, substantivos primitivos são aqueles que, a partir deles, você origina outras palavras. Esses são os primitivos. E os derivados? Os derivados são o contrário. São aqueles que são formados a partir de outras palavras. São aqueles que derivam de outras palavras. É o caso de casebre. Casebre é uma palavra derivada de casa. É o caso de ferreiro. Ferreiro é uma palavra derivada de ferro. Então, isso é substantivo primitivo e substantivo derivado. Agora vamos para outra dupla. Essa dupla aqui ela é tranquila também. Substantivos simples e substantivos compostos. O que são os substantivos simples? São aqueles que apresentam só um radical, ou seja, a palavra é formada de um radical só, como é o caso de flor, como é o caso de sol. São palavras formadas por um radical. A maioria esmagadora dos substantivos são formados apenas por um radical, certo? Mas a gente tem também os substantivos compostos. O que são os compostos? São aqueles que são formados por mais de um radical. Por exemplo, beija-flor. Por exemplo, girassol. A palavra beija-flor tem dois radicais. Beija e flor se juntaram e formaram uma palavra. A palavra girassol tem dois radicais. A palavra gira e a palavra sol se juntaram e formaram outra palavra. Guarda-roupa. Mesma coisa também. Tem mais de um radical, certo? Vamos lá para frente. Qualquer dúvida, pessoal, me interrompa, diga que não está entendendo, diga que está muito rápido, sei lá o quê, e pode perguntar. Pergunte no chat também, se você se sentir mais à vontade para isso, pergunte no chat, sem problema. Duas novas categorias, pessoal. Olha só, essas duas novas subcategorias, alguns linguistas têm, digamos assim, utilizado isso aqui como novos tipos de substantivo, que o nosso livro traz aqui também. Se você pega um livro mais tradicional, esses livros mais tradicionais, eles não trazem essa classificação aqui, certo? Talvez até na minha fala aqui, falando sobre substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, você aí deve estar pensando assim, rapaz, eu já estudei isso no ensino fundamental, ó. Eu estou achando que eu já estudei isso no ensino fundamental. Já estudou isso no ensino fundamental, realmente, certo? Agora, essas duas subcategorias aqui, acho muito difícil que você já tenha estudado no ensino fundamental. Porque, como eu disse, são categorias novas que os estudiosos estão utilizando como novas subcategorias substantivos, certo? Que o nosso livro traz. Quais são esses tipos aqui? São os substantivos que são chamados de contáveis e os substantivos que são chamados de não contáveis. Professor, como assim? Contáveis e não contáveis? Olha só o que ele diz aqui. Ó. Substantivos contáveis, eles designam seres entre os quais há continuidade e somando a outro resulta num plural. Pode ser que a explicação não esteja tão clara, mas com o exemplo você vai entender. Maçã, você tem maçã, maçãs. Quando você tem uma maçã, outra maçã, maçãs. Ou seja, existe uma continuidade. E quando você soma a continuidade, você tem o plural, certo? Você tem mais de um, vamos dizer assim. Eles podem ser contados. Uma maçã, duas maçãs, três maçãs, quatro maçãs. Então, a maioria dos substantivos são contáveis, certo? Mas existem também aqueles que são considerados como não contáveis. Como é que são os substantivos não contáveis? Aqueles que
que designam partes de uma substância, e uma porção somada à outra continua sendo uma única porção. Então, quando você tem aqui uma porção e soma com outra porção, não fica 2. Entendeu? Como assim, professor? Eu não entendi, não. Olha só o que diz aqui, ó. Eu quero mais sopa. Eu quero mais sopa. A palavra sopa, aí nesse contexto, é um substantivo não contável. Porque eu acrescento uma porção, mas ela continua sendo singular. Eu quero mais sopa, eu quero mais fruta, eu quero mais melancia. Eu somo, mas continua sendo uma porção apenas. Então, ela não vai para o plural. Isso é o que estão chamando de substantivos não contáveis. Então, na verdade, o que vai dizer se um substantivo é contável ou não contável não é a palavra em si, mas é o contexto onde essa palavra aparece, o contexto em que essa palavra está colocada, certo? Porque a palavra sopa, ela também pode ser substantivo contável. Se eu disser assim, eu quero uma sopa, ou então eu disser, eu quero 2 sopas, eu quero 3 sopas, eu quero 4 sopas. Então, sopa aí vira um substantivo contável. Mas no outro contexto, que é eu quero mais sopa, aí ele é um substantivo não contável. Então, depende do contexto em que esse substantivo está sendo utilizado. Todos os outros exemplos que eu dei também, melancia, eu quero mais melancia. Certo. Só que se eu disser assim, eu quero uma melancia, eu quero 2 melancias, eu quero 3 melancias, aí melancia vira substantivo contável. Então, depende do contexto em que esse substantivo foi utilizado, para ele ser considerado contável ou não contável. Certo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Olha só, coisa linda, maravilhosa. A gente conseguiu até terminar nossa aula aqui mais cedo. Aí, coisa maravilhosa, certo? Lembrando que 9 horas tem aula de outro professor aí, ok? Eu vou colocar o link da nossa frequência no chat. Como eu disse, hoje não tem aquela atividadezinha agora, certo? A nossa atividade vai ser só na próxima aula, ok? Coloquei aí a frequência no chat. À medida em que você for respondendo a frequência, você pode ir saindo da nossa aula. Todos tenham um bom dia, uma boa semana e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau.